Janeiro de 1996. Naquele verão, a cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, vivia sua rotina comum de interior. Cerca de 120 mil habitantes, economia baseada no café e no comércio regional, e uma cidade média brasileira bem tranquila. Porém, essa rotina tranquila mudou do nada, quando alguns relatos estranhos começaram a surgir. Moradores da cidade afirmaram ter visto uma criatura desconhecida, que acabou assustando muitas pessoas por lá. E segundo os relatos, essa criatura não era daqui, não era da Terra, era um extraterrestre. Após isso, movimentos militares incomuns aconteceram na cidade. A cidade virou um caos. Uma mistura de medo com curiosidade, com mistério. E assim nascia uma das histórias mais enigmáticas do nosso país. O caso que ficou conhecido como o ET de Varginha. E agora, 30 anos depois, o caso ainda levanta algumas perguntas que permaneceram sem respostas. O que realmente aconteceu em Varginha lá em 1996? Bom, é isso, galera, e um pouco mais que iremos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o seu Varginha aqui, deixa o seu joinha aqui embaixo, logo no começo do vídeo. E agora vamos viajar para Varginha. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Esverdeado Marques. Opa, eu sou o Daniel, busquem conhecimento molo. Busquem conhecimento. Esse aí é o ET Bilu. É, eu sei. Mix dos dois. Um outro ET famoso aqui do Brasil. Se vocês quiserem, dá pra fazer também, fica pro próximo vídeo. Mas agora, pra começar a nossa história, a gente vai voltar lá pra década de 90. Um período que o mundo inteiro tava maluco e com hiperfoco em uma coisa: extraterrestres. Nos Estados Unidos, arquivos militares relacionados ao caso Roosevelt voltaram ao debate público. Séries como Arquivo X dominavam a cultura popular. Todo mundo estava sempre atento aos céus, querendo ver alguma coisa diferente. E o fascínio por conspirações e vida extraterrestre só aumentava. No Brasil, o país passava por transformações políticas e econômicas após o Plano Real. E naquela época, a mídia tradicional dominava totalmente a informação. E a internet estava começando e era extremamente limitada. Isso significa então que naquela época, rumores, notícias locais ou relatos orais de boca a boca eram muito fortes, comiam solto e causavam um impacto social muito grande. Imagina a quantidade de fake news. E foi no meio disso tudo que aconteceu o caso de Varginha. Rapidinho aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você tá ligado que ficar sentado hoje em dia é considerado como um novo cigarro? É mesmo? É por quê? Porque a gente fica sentado horas todo dia, com a coluna torta, o pescoço inclinado, e isso literalmente tá acabando com a nossa saúde. E a gente só acaba percebendo isso quando as dores começam. Por isso que investir na saúde do seu corpo também é investir onde você passa a maior parte do seu tempo. Que é na cadeira. Esse é o foco da Elements: melhorar a saúde das pessoas com cadeiras ergonômicas de verdade. Muita gente acaba investindo no computador, no monitor, Fone. no fone, no mouse, mas acaba esquecendo do mais importante: a cadeira. Então, se você é assim como nós, passa a maior parte do seu dia sentado em uma cadeira, Seja trabalhando, estudando ou até mesmo jogando, as cadeiras da Elements são as melhores opções para você que quer investir na sua saúde e conforto. no QR Code aqui da tela ou no link da descrição você pode conferir todas as cadeiras disponíveis lá na Elements. Tem de todos os tipos, todos os gostos, todos os preços. Ergonômica, cadeira de escritório, cadeira gamer. De presidente, tem de tudo. E além de conforto e qualidade, o preço é acessível, né? Porque geralmente quando a gente fala em cadeiras ergonômicas, você pensa em coisas exorbitantes. Mas não, lá na Elements o preço começa a partir de R$800. E isso, galera, não é só investir no objeto, é investir na sua saúde. E aí depois você volta aqui e agradece a gente, beleza? Aqui no Você Sabia a gente cuida da nossa saúde, gravando confortável, com a postura sempre reta. E você aí de casa, vai continuar vendo nossos vídeos todo torto? Arruma a postura aí, entra na Elements e depois você volta aqui e agradece a gente, beleza? Mas agora vamos voltar pra Varginha e saber o que aconteceu por lá. Será que se eu levasse isso aqui pro ET ia ficar feliz? Em vez dele ficar agachado assim, Entendeu? né, Eu acho que ele ia ele ficar com a precisava. postura reta, mano. O ET de Varginha precisava de uma Elements, mano. Certeza. No dia 20 de janeiro de 1996, 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, afirmaram ter presenciado algo incomum. Segundo o depoimento delas, ao passarem por um lote abandonado, um terreno baldio, próximo ao bairro Jardim Andere, elas viram uma criatura estranha, agachada no meio do mato, perto do muro. Descreveram a criatura da seguinte forma: tinha aproximadamente 1,5 metro de altura,
pele escura e oleosa, olhos vermelhos e grandes, cabeça desproporcional ao corpo. e comportamento aparentemente debilitado. E as jovens também afirmaram que a criatura parecia estar com medo, assustada e até mesmo ferida. Ao ver a criatura, na hora então elas se assustaram e saíram correndo dali, contando tudo o que elas tinham visto para os seus familiares. É claro que inicialmente os relatos foram recebidos com uma certa desconfiança. Mas será que mesmo vocês viram uma criatura? Que papo é esse? Não era um animal? Não, o bicho brilhava, tinha olho vermelho, tava todo enrugado. Era um monstro, não é desse planeta. Só que, galera, o problema é que além dessas 3 jovens, outras pessoas começaram a relatar coisas estranhas ali na mesma região. e aí depois disso os relatos foram aumentando, a história foi ganhando cada vez mais força, e aí não demorou muito para que o exército, os militares, chegassem ali na cidade. Testemunhas afirmaram ter visto caminhões do exército circulando pela cidade. Caminhões, carros, e também eles acabaram restringindo várias áreas, bloqueando o acesso de qualquer pessoa. Alguns moradores também disseram que viram os militares transportando algumas caixas, também alguns equipamentos desconhecidos. Pra quê? Não sabemos. Uma das versões mais populares sugere que aquelas caixas seriam para capturar o suposto alien e colocar o seu corpo ali dentro. É claro que não se sabe o que tinha naquela caixa. Se é que tinha caixa, né? Exatamente, e também não sabe o que o exército fez. Porque isso era o que o povo local dizia. Mas as histórias mais famosas, será que alguém seguiu o caminhão? Diz que o exército transferiu o ser ou os seres, porque nessa história pode haver mais de um, segundo os relatos, para os laboratórios subterrâneos da Unicamp, em Campinas. E lá eles seriam estudados. Pelo legista Badam Palhares ainda, um renomado médico legista brasileiro, conhecido por sua atuação em casos florenses de grande repercussão. Bom, isso daqui, galera, é uma lenda, não dá pra saber ao certo o que aconteceu. Se realmente foi parar em Campinas aí nesse... Se é que tinha corpo ou não também, exato. né? Essa foi a história que começou a se espalhar pela cidade. E segundo os ufólogos que investigaram o caso depois, segundo eles contam que tinham 2 criaturas diferentes. Uma que teria sido vista lá no terreno baldio, pelas jovens. E outra criatura que supostamente estava andando pela cidade e foi capturada. Só que assim, galera, apesar de todos os relatos, dos bafafás, do diz que não diz e tal, o exército e o governo não confirmou nada disso. Então, o que o exército foi fazer lá logo nesse período em que essa história começou? Um dos pontos mais controversos desse caso envolve um policial militar chamado Marco. Segundo os relatos, esse policial teria participado da captura do extraterrestre, de apenas uma das criaturas, Só que pouco tempo depois desse incidente, ele teria sido hospitalizado e faleceu por conta de uma infecção generalizada. Será que foi alienígena que passou um vírus nele? Segundo os familiares e alguns investigadores, eles sim pensaram nessa hipótese de que a causa ali, o motivo, poderia estar relacionado ao contato com o extraterrestre. Mas segundo as autoridades médicas, não tem nada a ver com extraterrestre. foi infecção bacteriana normal, não foi uma infecção bacteriana Extraterrestre. Exato. Então pode ter sido apenas coincidência. Mas até hoje, essa parte da história permanece como uma das mais debatidas. Outro elemento muito forte em toda essa história envolve o Hospital Regional de Varginha. As testemunhas disseram que a criatura alienígena teria sido levada para esse hospital para atendimento médico. Sei lá. Tava doente. Tava ferido. Tava. Aí, Por favor, me ajuda. os caras não conseguem tratar de ser humano no hospital, vai tratar de alienígena. Não, e outra, vai achar um alienígena, vai levar para o hospital, pô. Vai levar lá para o SPT1, para um lugar seguro, não vai levar para o hospital. Mas tá bom. Tá bom, beleza. Não se sabe ao certo o que aconteceu, porque tudo é feito no sigilo, mas algumas testemunhas disseram que ali, dias após o ocorrido, aumentou bastante o movimento ali no hospital. Incluindo a presença de supostos militares e policiais. O que eles estavam fazendo lá, eu não sei. Protegendo o bicho, talvez. Que tava recebendo o tratamento médico do SUS. Tava, totalmente. Com soro na veia, coitado. Tava bebaço, tá ligado? Só que, galera, isso também nunca foi confirmado. Nunca ninguém contou que houve, alienígena no hospital, alguém oficial do governo. E também nunca encontraram nenhum documento que comprovasse essa história, Um paciente X. Entrada dele. Funcionários do hospital tiveram que apresentar alguns depoimentos, que não faziam muito sentido. Uma hora era uma história, uma hora era outra história. E isso acabou contribuindo para o aumento do mistério. O que é que rolou naquele hospital? As autoridades brasileiras sempre negaram qualquer envolvimento com extraterrestres, principalmente em Varginha. E anos depois foi descoberto que durante ali a presença dos militares,
Eles coletaram e registraram centenas de documentos. Documentos com centenas de páginas. Então podemos dizer que alguma coisa os caras fez. No documento não falava nada de extraterrestre, mas falava no que aquele evento causou na galera, né? Mostrando que realmente alguma coisa aconteceu ali. Os documentos não falavam nada de extraterrestres, mas falaram que uma força-tarefa e muitas estratégias foram feitas ali naquele evento. Sem contar que várias autoridades foram chamadas. Exército, Polícia Militar, Força Aérea... Alguma coisa rolou, né? E Varginha acabou se tornando referência mundial na ufologia. Tem a estátua. Inclusive tem estátua de alienígena lá. Exatamente. Enfim. E pessoas que adoram esse tipo de assunto viajam para a cidade apenas para se sentir um pouco mais extraterrestre. E as explicações oficiais foram... O que eles estavam fazendo lá? A criatura vista pela jovem poderia ter sido um homem com deficiência mental conhecido na região. Um homem que vivia no meio do mato e que andava agachado. Isso. E ó, galera, a gente falou, né, que poderia ser um homem com deficiência mental, mas não foram palavras que a gente pensou não, isso daqui foi o relato dos oficiais. Inclusive esse morador parece até que ele é conhecido na cidade, ele se chama Luizinho e é conhecido como Mudinho. E segundo então a versão do exército, naquele dia que as meninas se assustaram, aquilo que elas viram não era uma criatura alienígena. Extraterrestre, né? Seria só o Mudinho agachado. Tava chovendo, no meio do mato, não dá pra ver direito. Será? Vou vermelho por quê? The strings are low, on fire. Deve ser isso mesmo. Ou as minas tinham fumado antes, não sei, né? Faz mais sentido. Faz mais sentido. A movimentação militar seria apenas para transporte rotineiro de equipamentos. Do nada. Do nada. Nunca... Lá pra Varginha também. E os relatos teriam sido amplificados por pânico coletivo e especulação midiática. Ou seja, por ser um assunto novo, a galera acabou criando fake news, ficou em choque, e aí o assunto se espalhou mais ainda, gerando mais e mais pânico. Mais e mais histórias. Aí o cara viu uma barata, já falou que era um ET, que não sei o quê. O povo foi indo na onda e aumentando a história. Isso segundo os militares. Só que a galera que mora lá nunca aceitou essas versões dos militares. Não só a população de Varginha, como também alguns pesquisadores independentes, afirma que tem muita coisa que não bate, muita coisa que foi escondida nessa história. Ou seja, ela pode ter não rolado como rolou, mas alguma coisa aconteceu ali. E tem uma parada aqui que pouca gente sabe. Dias depois desses avistamentos, vários animais do zoológico de Varginha simplesmente faleceram de forma misteriosa. E alguns ufólogos ligaram esse problema com a presença da criatura na cidade, alegando que talvez as criaturas, por serem de outro planeta, elas poderiam ter contaminado a água ou o ar do local. E aí só os animais morreram e as pessoas. E tem um detalhe também que dizem que naquele período, os Estados Unidos teriam rastreado um objeto que teria caído no sul de Minas e avisaram as forças aéreas brasileiras para ir ver o que era, para entender o que tinha caído do céu. Isso antes dos relatos das 3 jovens. Então teria sido uma coincidência ou de fato alguma coisa o objeto aconteceu, caiu, o bicho tava lá, o bicho saiu, as meninas viu, o exército correu, pegou, sumiu e é isso aí. Isso tudo, galera, aconteceu lá em 1996. Eu tinha alguns meses de vida. E apesar das controvérsias, né, uma história conta uma coisa, o povo conta outra, o exército fala outra, muita gente até hoje acredita que sim, um extraterrestre pisou em Varginha. Já outros acham que foi apenas um surto coletivo. Mas mesmo assim, quase 30 anos depois, nos últimos anos, esse caso voltou à tona, trazendo documentários, novas entrevistas e também novas pesquisas. E esse episódio é considerado como um dos principais casos da ufologia brasileira. Tendo acontecido algo extraterrestre ou não, esse caso acabou impactando o país, né? Influenciando a cultura popular, várias pesquisas científicas foram feitas e até mesmo mexeu com a mente da galera, mostrando que o caso de Varginha talvez não seja para provar a existência de vida extraterrestre, mas sim mostrar que quando acontece algo que a gente não sabe, a humanidade sempre buscará respostas, mesmo quando tudo parece impossível. E aí, chegou a sua hora de ser uma testemunha, um investigador, um cientista, digamos assim. Comente aqui embaixo a sua opinião a respeito desse caso. O que você acha que aconteceu em Varginha, galera? Acha que aconteceu alguma coisa e, sei lá,
que a gente não sabe explicar. E se você é de Varginha também, viveu isso, ou conhece algum tio, uma avó, alguém que presenciou, Um relato, né? Deixa um relato, deixa um depoimento. Mas não vale inventar não, viu, mano? Na moral. Bom, uma coisa a gente sabe, o mistério de Varginha ainda não terminou, galera. Será que foi um engano coletivo, foi um surto coletivo? Será que realmente foi uma criatura que foi vista por poucas pessoas e depois essas pessoas Sumiu. foram taxadas como loucas, né? Tipo, não, você viu? Acontece também, mais fácil falar que 3, 6 pessoas, 10 pessoas são loucas do que falar realmente que aconteceu Antigamente uma o hospício era mais cheio. É. Aí não se sabe se a galera avistava coisa, fantasma ou ET, ou se realmente o povo não batia bem da cabeça, né? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo. Lembrando que Valeu, Elements, pelo conforto no vídeo de hoje. Olha lá, dá até pra gravar de boa Documentários. aqui, ó. Olha. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Então, isso tudo, pessoal. Valeu!